a chamada de PEP 1, que é muito importante. Nós temos aí, já houve uma chamada, inclusive, de mais de 1.600 professores, mas que os cargos não foram disponibilizados. Então, gostaria que a Secretaria buscasse uma saída jurídica para disponibilizar os cargos, para que nós possamos continuar dando posse às professoras aprovadas em PEP 1. Sobre a questão salarial, secretário, que é uma questão gravíssima para os servidores de educação. Gravíssima. Com certeza que a senhora vai falar sobre isso, nesse plantão, os deputados, os participantes aqui das entidades representativas do magistério, né? A database não foi cumprida ainda, tem a questão dos 10,15%, que o Estado ainda não honrou com esse pagamento, judicializou, inclusive, no Supremo Tribunal Federal, um absurdo total. O Estado de São Paulo não paga o piso nacional salarial, o Estado mais rico da federação. Né? Vossa Excelência falou também sobre a questão da infraestrutura das escolas. Nós temos uma rede sucateada, degradada há muitos anos, no geral, é assim que funciona a rede. Nós temos escolas sem quadras para as aulas de educação física, quadras que não foram cobertas ainda. Nós temos mais de 100 escolas de lata no estado de São Paulo. O estado mais rico do Brasil, com o maior orçamento estadual de educação, tem 100 escolas de lata, e parece que a Secretaria não tem nenhum plano para reconstruir essas escolas de alvenaria. Deveria aproveitar agora dessa liberação de recursos, acho que de mais de R$1 bilhão, para reconstruir as escolas de lata, que no calor é muito quente, no frio é muito frio. São escolas que não têm isolamento acústico, não têm isolamento térmico. É uma taxa de dignidade dos nossos alunos e aos nossos profissionais da educação. Então, quero ainda falar, não posso me esquecer aqui, secretário, de falar da questão dos agentes de organização escolar. Hoje, o salário base de um agente de organização escolar é de R$1.056, com desconto, tudo cai para R$900, R$800. Isso é uma agressão à dignidade humana desses profissionais. Né? Além da progressão, nós aprovamos aqui, é uma lei que nós aprovamos aqui em 2011, só agora, no final do ano passado, que ela foi regulamentada, mas não cumprida agora. O senhor disse que ela será agora efetivada e cumprida, mas isso não é suficiente para resolver a situação do salário do pessoal do quadro de apoio escolar. Então, eu gostaria de fazer essas considerações e só confirmando, haverá então um concurso de remoção para agente de organização escolar e diretor, para todos os setores da educação. Tá, então eram essas as considerações que eu gostaria de fazer. Muito obrigado. Obrigada, deputada Germásio. Vou passar a palavra para a deputada Escildão, que ela tem aí também que o Colégio Líderes. É uma única pergunta. Por favor, deputada. Bom, antes de perguntar para o secretário, eu quero que Deus abençoe e proteja de todo mundo que está aqui. Senhor secretário, eu não sou leviano. Eu acho que o que o senhor apresentou aqui, ele apresentou com muita categoria. Está tudo ótimo, maravilha. Só queria lhe fazer uma pergunta. A regulamentação da Lei 11.645, a questão da população negra, da população indígena, que eu não vi aparecer aí. É isso! A próxima agora sou eu mesma, depois é o deputado Daniel José e está inscrito já também deputado Douglas Garcia. Pergunto se mais algum deputado ou deputada. Não? Então vamos lá. Vou começar perguntando já, deputado, sobre o cumprimento do piso salarial profissional nacional. Veja bem, o piso salarial profissional nacional tem um valor de R$ 2.557 mais 74 centavos. Esse é o valor do piso salarial profissional nacional. Professor de educação básica, a
aquele que alfabetiza, que vai até o sexto ano do ensino fundamental, ele ganha por 40 horas 2.233 mais 0,1, 12% abaixo do piso salarial nacional. Né? Nós já chegamos em 2009, quando foi criada o piso, com 37,8% acima do piso salarial nacional. Eu diria não, com certeza, se nós não tivéssemos tido aquele 7% do ano passado, a gente então estaria atolado lá embaixo, né? Estava mais abaixo ainda do que é hoje. O professor de educação básica 2 está com 2.585, 1,1% acima do piso salarial nacional. E já fomos 59,5% em 2009 acima do piso salarial nacional. Então, quer dizer, eu não estou culpabilizando essa gestão, mas veio uma política de total desvalorização do magistério, dos profissionais da educação, secretário, que precisa, né, urgentemente ser conquistada aí, seja na forma do reajuste. Nós sabemos que tem 3 bilhões, né, que estão no Fundeb. Sabemos também que para implantar ou para dar os 14,57%, ficaria em 2.400 bilhões, né? Seria o suficiente para, se fosse dar. O sindicato fez 1.000, eu estou tranquila para dizer, porque nós fizemos 1.000 formas, né, de negociar, de ver como é que... Tanto que fomos à justiça, os 10,15% está lá preso, né, no Supremo Tribunal Federal. Mas, secretário, não é possível, pelo menos até que acerte essa incongruência aí constitucional, dar os 4,57%, posto que Vossa Excelência, antes de sair do Ministério, tornou isso portaria ministerial, né? Não pode implantar isso, pelo menos, até que se resolva a questão judicial. Essa é uma questão profunda, que é impossível, né? Muito embora algumas apresentações em que eu quero ter a oportunidade ainda de, com a diretoria da Universidade do Senhor, discutir o Nova São Paulo, que significa os 15 minutos a menos fora da sala de aula. Eu sempre defendi que a gente tivesse um tempo maior para a formação continuada no próprio local de trabalho, né? Que é uma forma da gente articular a teoria e a prática e ter a reflexão sobre a nossa ação. Isso é uma outra dimensão de formação que, sem dúvida nenhuma, caminha na perspectiva da qualidade do ensino. Nós temos outros fatores, secretário. Quais fatores? O fator número de alunos por salas de aula, né? Eu tenho aqui um estudo do TCE, que aponta que mais de 80%, né, indica que as salas de ensino fundamental estão acima de 30 alunos por salas de aula. E que 67% afirmam que pelo menos, né, uma sala de aula em cada, né, tem mais que 44 alunos por salas de aula. E a jornada do professor? Né? Com essa redução aí dos 15 minutos, sim, mas como é que nós vamos fazer para fixar o professor na escola? Isso é, se não, um fator, né, muito importante. Se nós trabalharmos de forma paulatina, olha, eu não estou nem falando de uma forma
a gente já foi no passado, tipo, olha, tem que ser. Não, paulatino, vamos lá. Você tem uma sazonalidade de números que diminui de alunos no nível. Por que não vai paulatinamente colocando o número ideal de alunos? Porque tem que ser o máximo o tempo todo. E ao mesmo tempo estabelecer o máximo. E o máximo tem que ser o máximo de 30 e 35, porque não tem mais. Aliás, o máximo nós já chegamos a defender 25 no primeiro ciclo do ensino fundamental até o ensino médio. Por quê? Por que isso, deputados? Porque o ensino fundamental, o primeiro ciclo, é um professor, né? Então ele tem 25 alunos, ou 30, ou 40, que tem aquele número único de alunos. Mas o segundo ciclo do ensino fundamental, quando subdivide em componentes curriculares, o professor chega a ter 1000, dependendo do componente. Você pega biologia, você pega física, você pega química, né? No meu caso, que sou professora de português, chega a 400 alunos por professor, tá? No caso do professor de física e biologia, ele tem que pegar mais sala de aula, portanto ele vai chegar numa relação dobra de 800. É impossível falar em qualidade de ensino. Nós precisamos pensar urgentemente nisso. Plano Estadual de Educação tem, Plano Nacional de Educação tem, né, essa estratégia para que nós possamos avançar na qualidade de ensino. E o senhor mesmo mostrou boa vontade quando criou um grupo de trabalho na Secretaria da Educação, e eu penso que a gente poderia dar curso a isso, porque discutir previdência, no nosso caso, também significa discutir isso. Porque eu pergunto aqui, eu não estou falando com outros professores, estou falando com os professores aqui que são da PUESP, não é que são, que estão na base, estão lá dentro da sala de aula. Vamos pegar isso. Se vocês tivessem número adequado de alunos por salas de aula, fosse fixado no máximo em 2 ou 3 escolas, a gente até trabalha com isso. Alguém quer sair da sala de aulas? Não quer. Esse professor aqui é categoria O. Essa é uma outra questão também. Eu acho que a estratégia dos 820, deputado, secretário, ela deveria ser uma ação, o senhor já tomou uma ação que foi aqui na contratação inicial, quase que mais de 30 mil professores seriam demitidos. Mas o senhor poderia também tomar uma ação de que a gente pudesse ter uma contratação temporária. E o concurso público para professores? Entendeu? Vai ter, porque apresentou para supervisores, apresentou para professores, aliás, diretores, eu quero que tenha, mas também os professores, sobretudo os professores, tem que ter concurso público. Eu acho que é a forma mais correta e justa de contratação. Por último, mais menos importante, eu quero exatamente falar da questão do adoecimento dos professores. Eu fui no DPE, nós fomos levantados no DPE, por exemplo, 133 mil com mais 100 servidores, que são todos professores. Quando pega na questão do professor, tem cerca de 33%, né? É por problemas mentais. Por isso, deputado Daniel José, quando o senhor apontou um dia numa reunião de CPI que eu deveria procurar um psiquiatra, né? Não é por outra razão, porque o professor vive assim. Nós não somos, né, empresários, a gente não tem mais aquele glamour que era, né, enfim, o salário do professor equiparava ao salário de um juiz de direito, né, um juiz. Hoje não, o salário do professor está muito abaixo e
Segundo um certo ex-governador, que é o Paulo Maluf, vou falar, ele falou que nós éramos mal casadas, que é pior. Isso é triste, mas não é assim que a gente quer resolver. A gente quer resolver a qualidade da educação de forma conjunta. Por isso eu pensei, secretário, que não tivesse tanta celeuma, porque o senhor pode falar com tanta tranquilidade, num plenário tão diverso. Aqui, ó, tem professores que são alinhados comigo e que não são, mas que querem debater a educação. Isso é grande. Isso demonstra que essa categoria quer e, sem dúvida nenhuma, acredita na qualidade da educação. E esses são, senão, aqueles que dizem: eu vou ficar porque acredito que a educação é a melhor forma de mudar um município, um estado, um país e avançar no mundo. E que sem educação e sem professores não há outros profissionais. Não há. Todos passam pelas nossas mãos. Por isso temos que ser educados. Eu não quero fazer nenhum palco. Aliás, eu sinto que o público, uma parte, me conhece. Mas quero, sinceramente, agradecer, apesar da informalidade, mas eu acho que ela é formal na medida em que são dados verídicos e dados da Secretaria do Estado e da Educação. E quero dizer que a gente se interessa, a Comissão de Educação se interessa até porque o senhor já está fazendo interligação com a implantação do Plano Estadual de Educação, aliás, objeto central da Comissão de Educação nesta casa. Por isso eu agradeço e me coloco, peço que o senhor responda as minhas perguntas, sobretudo de salários. Mas eu acho que eu queria responder ao senhor, o senhor já quer responder? Eu passaria para o Daniel e para o Douglas, e aí o senhor já responde, tudo bem? Falar de pé também, para consigam ver, né? Vamos lá. Em primeiro lugar, queria agradecer, secretário, por vir aqui até a Assembleia Legislativa, prestar contas e pela apresentação, com tantos detalhes, mostrando de maneira muito clara qual que é o direcionamento da educação no Estado de São Paulo. Eu fico muito feliz de ver uma apresentação como essa, porque a gente vê, né, e o contexto usado no início da apresentação mostra o quanto que a educação de São Paulo sofre. Os indicadores não melhoram na velocidade como a gente gostaria, né? As quedas subsequentes, né, no ranking do IDEB mostram isso de maneira muito clara. São Paulo era para ser em primeiro lugar em todos os níveis e destacado em relação aos outros estados do Brasil. Isso não acontece hoje, né? E também agradecer por estar disposto a fazer a sua apresentação, mesmo nesse ambiente de informalidade. Uma vez que a gente não conseguiu atingir o quórum, uma pena, eu gostaria que todos os deputados da Comissão de Educação estivessem aqui para a gente poder discutir juntos os destinos da educação de São Paulo. E eu gostei em especial desse contexto, né, sobre as dificuldades, né? Um aluno do nono ano em matemática tem uma aprendizagem semelhante ao de um aluno do sexto ano, né? Esse foi um dado assim, que me chamou muita atenção. O aluno do terceiro ano em português tem uma aprendizagem equivalente ao aluno do nono ano dos anos finais do ensino fundamental. E, então, isso mostra o quanto que a gente tem que evoluir, né? Hoje em dia, dado também apresentado pelo senhor, só 30% de quem tem 18 a 24 anos está estudando de alguma maneira, seja só estudando e trabalhando. Isso mostra o quanto que a nossa educação não auxilia, não está sendo suficiente para que as crianças, os jovens, se preparem para o futuro, né, e consigam progredir na vida, consigam encontrar o seu caminho, realizar os seus sonhos, né? E eu tenho uma empatia muito grande por isso, porque, enfim, eu tenho uma idade, né, sou jovem, mas eu passei também um pouco por isso, né? E eu vi muito de perto o quanto que uma oportunidade, quando chega cedo, faz a diferença na vida de alguém. Então eu venho de um contexto tipicamente brasileiro,
E eu acho que é importante até falar, porque eu raramente falo muito sobre isso, eu raramente falo sobre da onde eu vim, mas mostro muito o contexto e por que eu valorizo a educação. Eu venho de uma família de 11 irmãos, sou mais novo de 11. Minha mãe era diarista, então trabalhou a vida inteira em diversas casas e fazia o possível e impossível para conseguir dar condições mínimas para que a gente conseguisse viver numa condição ok. Ela sempre sonhou em estudar, mas nunca teve a oportunidade. Então ela repassou esse sonho para a geração seguinte. Então ela sempre cobrou que a gente estudasse muito. E se não fosse esse empurrão dela, se não fosse eu ter a oportunidade de estudar numa boa escola, porque ela foi atrás, pediu, enfim, conseguiu fazer com que eu entrasse numa escola que ensinasse bem o básico, uma escola com bolsa de estudos, infelizmente eu não estaria aqui hoje. Isso me possibilitou ir para a faculdade, o que é algo muito raro entre os jovens. Isso me possibilitou fazer coisas muito legais, estudar economia aqui em São Paulo com bolsa de estudos também, depois fazer o mestrado nos Estados Unidos com bolsa de estudos também. Calma, segue o baile. Meu celular tá acabando. Pessoal, por favor, só E eu tenho. aplaudam, faz o que agora deixa eu final. E, começar também. enfim, depois dessa experiência lá fora, que foi uma experiência única, que eu acho que pouca gente tem acesso, eu me senti no dever de voltar e tentar ajudar de alguma maneira. E aí eu ajudei a começar uma consultoria em educação pública. A gente ajudou a trazer o MMR aqui em São Paulo. A gente trabalhou em diversos projetos ao redor do Brasil, em diversos estados, e com 3 objetivos básicos. Pessoal, peraí, calma. Pessoal, ele está falando, nós vamos tirar depois nossas conclusões, por favor. Mamãe chorei, mamãe chorei. Pois bem, e a gente buscou fazer um trabalho que ia na direção de 3 pontos principais. O primeiro deles é ajudar as secretarias na implementação de políticas públicas que atingissem 3 objetivos. O primeiro, aumentar a aprendizagem em português e matemática. Então, ajudar as crianças e os jovens a aprenderem mais matemática e português. Hoje em dia, de quem se forma no ensino médio numa escola pública no Brasil, só 4 a cada 100 alunos sabem o mínimo adequado em matemática. Isso é um número que a gente tem que mudar para ontem. Isso é um número inadmissível. Então, essa é uma preocupação muito grande que a gente tinha e a gente buscava ajudar os estados. O segundo é combater o abandono escolar, que é outro número assustador no Brasil. Quase metade dos nossos jovens abandonam a escola antes de se formar no ensino médio. E isso é algo que a gente tem que mudar de novo, para ontem, aqui no Brasil. E o terceiro objetivo que a gente buscava nos nossos trabalhos, onde a gente chegava, era usar melhor os recursos públicos da educação. Então, aquele dinheiro que é alocado para a educação, como que a gente pode fazer para usar eles da melhor maneira possível? Uma vez que são escassos e que a gente, quanto melhor usar, mais os alunos vão aprender, menos eles vão abandonar a escola. Então, essa era a nossa preocupação. Tudo que a gente fazia era voltado para isso. E eu vendo a apresentação do senhor, eu fico muito feliz de notar esse foco em comum. Foco na aprendizagem, que os alunos aprendam mais, que as crianças e jovens aprendam mais e se formem para o futuro. Então, uma gestão baseada em evidências. Isso é muito importante, porque se as políticas públicas é demonstrado que elas funcionam, elas têm que ser implementadas. Se não existe um embasamento que mostre que elas vão melhorar a aprendizagem dos alunos, ela não deveria ser implementada. Uma preocupação muito grande eu gostei com a equidade. Isso é fundamental. Não adianta nada a gente melhorar o estado como um todo, mas só algumas escolas melhorarem e as outras ficarem para trás. Não adianta. Então a gente tem que buscar melhorar essa questão da equidade. E, de novo, os recursos são escassos. Olhando o orçamento aqui de 32 bi, praticamente metade já vai embora com o repasse do Fundeb municipal e com o pagamento de nativos. Então, esses 32 bi não são 32 bi, é metade disso. Então, a gente tem que ter um cuidado
ainda maior que os recursos públicos da educação, e eu notei isso na apresentação, eu achei isso muito bom. Né? O foco no ensino médio tempo integral, eu acho que é fundamental. Isso, as evidências, né, empíricas mostram que o ensino médio tempo integral tem dado um resultado muito acima do regular em Pernambuco, na Paraíba, onde ele está sendo implementado. Então, isso é um grande ganho para a gente aqui no estado de São Paulo. Modernização através de ferramentas. Então, a classe digital, evitando retrabalho, eu acho que isso é fundamental. Aumentar a quantidade de avaliações, a gente saber se os alunos estão aprendendo. Eles estão aprendendo mesmo? Se eles não estão aprendendo, o que a gente pode fazer? O mínimo, assim, com a maior recorrência possível, para que eles consigam aprender o conteúdo adequado no tempo adequado. Os alunos das escolas públicas do Brasil, eles têm uma carência não só de aprender matemática e português, mas também de melhorarem o seu comportamento, a sua postura, para que possam estar preparados a trabalhar em uma empresa, no mercado de trabalho no futuro. Então, aprender também resiliência, buscar se superar através de desafios, tudo isso faz parte da formação dos jovens, e a gente infelizmente ainda não conseguiu chegar nesse nível, mas eu vejo que o trabalho que o senhor está realizando está indo nessa direção. E por último, as aspirações. Né? É muito importante que a gente pergunte para os nossos alunos qual é o sonho deles, onde eles querem chegar, porque se eles não souberem que eles podem sonhar, eles nunca vão chegar em lugar nenhum. Então é muito importante que eles pensem também onde eles querem chegar. Sobre o PDDE estadual, né, que é um projeto que a Secretaria, através do governo, vai direcionar aqui para casa, contem com o nosso apoio. Eu acho que é super importante que as escolas tenham recurso para usar na ponta e não ficar dependendo do FDE, que é burocrático, que demora, não entrega, e aí reformas simples acabam demorando e muitas vezes não acontecendo. Pois bem, eu já fiz um contexto bastante grande, já mostrei alguns pontos assim, do que eu acredito que a apresentação endereçou bem. E eu tenho na verdade, uma observação, uma pergunta, que está ligada a um primeiro projeto, um dos primeiros projetos que eu protocolei aqui na casa. Eu gostaria de saber se faz sentido no contexto do que a Secretaria tem trabalhado, que é o ICMS educacional. Eu acho que todas as pessoas que são envolvidas na educação, elas têm que ter os incentivos alinhados. Todo mundo tem que buscar trabalhar junto para melhorar os indicadores de aprendizagem, aquilo que a gente já falou agora. E os municípios não podem ficar de fora, eles têm que entrar também nessa conta. O ICMS é o imposto mais relevante que o Estado arrecada. Então é um imposto que arrecada hoje por volta de 100 bilhões de reais. 25% desse imposto é repassado para os municípios. Então, só que ele é repassado através de vários critérios. Do quanto que o município contribui para o PIB estadual, do quanto que a população do município, do quanto que o município tem de percentual de terras cultivadas naquele município, mas nenhum desses indicadores menciona a educação. Então, esse projeto que eu protocolei aqui na casa, ele busca criar um índice de qualidade de educação, e se o secretário de educação municipal e se o prefeito fizer um bom trabalho e melhorar os indicadores do IDEB, né, na sua cidade, ele passa a receber mais recursos de repasse do CMS. Isso foi uma iniciativa que surgiu lá no Ceará e que várias pesquisas mostram que deram resultados muito sólidos. Então, eu gostaria de saber se esse projeto de lei, né, que eu implementei, protocolei aqui na casa, o projeto de lei 712 de 2019, entra no contexto de trabalho da Secretaria de Educação e também me colocar à disposição para a equipe técnica da Secretaria, caso haja algum tipo de ajuste que achem que faz algum tipo de sentido, que funcione melhor, também me coloco à disposição para trabalhar em conjunto, porque eu acredito que os incentivos têm que estar alinhados. E os municípios também têm que participar. Então, se o município avança na educação, ele deveria também receber mais recursos para investir mais em educação, valorizando não só quem melhora, mas também quem está ali para trás, quem está atrasado. Então, essa é a minha pergunta. Mais uma vez, parabenizar pela apresentação, agradecer a presença de todos aqui. No começo é um pouco mais acalorado, né, a discussão, mas eu acho que todos nós aqui temos algo em comum, que é buscar melhorar a educação. Isso é o que todos nós queremos. O caminho, um vai achar que é melhor por um lado, o outro vai achar que é melhor por outro. Mas isso eu acho que é algo que a gente não deve esquecer nunca, pessoal.
que é todos nós queremos chegar no mesmo fim, que é que todas as crianças e jovens paulistas aprendam e se preparem para o futuro, para o mercado de trabalho, se preparem para o futuro melhor. Então, muito obrigado aí, muito obrigado, secretário, e estou aqui à disposição também para mais perguntas. Obrigada, deputado Daniel José. Eu passo a palavra imediatamente ao deputado Douglas Garcia e, em seguida, o secretário responde às questões. Muito boa tarde a todos. Agradeço a presidência pela palavra. Gostaria de começar parabenizando o secretário. Muito obrigado por ter vindo a essa Assembleia Legislativa. As portas da LESP sempre estarão abertas para recebê-lo. E eu vou direto ao meu ponto porque o meu tempo é curto, secretário. Eu vou fazer 3 perguntas bastante objetivas. Eu participo bastante da Comissão de Educação, é um tema que muito me preocupa. Eu estudei a vida inteira em escola pública, do ensino fundamental, do ensino médio, e também creche fui atendido em escola pública. Então, eu saí da escola no ano de 2012, foi quando eu concluí o meu ensino médio, então não faz muito tempo eu sei qual é a realidade que o estudante brasileiro vive hoje. E, senhor secretário, eu tenho recebido diversas denúncias de diversos tipos de acontecimentos na sala de aula, e o que mais me preocupa com relação a isso é a questão do ensino de gênero na sala de aula. Nós temos, senhor secretário, por exemplo, uma escola de ensino fundamental aqui no estado de São Paulo, eu esqueci especificamente a cidade, em que havia um cadastro para crianças de cerca de 6, 7 anos de idade, escrito menino que beija menina, que beija menino, que beija, etc, etc, etc. Então eu me pergunto se isso é de fato uma política que deveria ser incentivada pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, porque eu acredito que não. E para piorar a situação, eu recebi outra denúncia da escola estadual, que fica em Sorocaba, numa prova de sociologia, onde a pergunta era, abre aspas, se pais evangélicos soubessem que seu filho será gay, eles apoiariam o aborto? Fecha aspas. Era essa a pergunta que foi feita para uma escola de nível estadual na cidade de Sorocaba, aqui no estado de São Paulo. E eu, como deputado, eu sou gay, meus pais são evangélicos, me senti extremamente incomodado com essa questão, porque eles estavam tentando passar a impressão de que pessoas evangélicas são intolerantes. Então, esse tipo de pergunta, esse tipo de incentivo não pode ser utilizado, principalmente por professores dentro da sala de aula. Eu lembro quando o governador do estado de São Paulo... Pessoal, só vamos ouvir, por favor. Eu lembro, senhor secretário, quando o governador do estado de São Paulo, o senhor João Dória, ele veio durante uma reunião no Colégio de Líderes, aqui nessa casa, e falou na frente de todos os deputados que aqui estavam. Este governador, bem como o PSDB, não ficará mais em cima do muro. Nós somos contra a ideologia de gênero. Foi o que o governador do estado de São Paulo disse, respondendo uma pergunta do deputado estadual Wellington Moura. A minha primeira pergunta é, senhor secretário, se o governador do estado de São Paulo se colocou contra a ideologia de gênero, já foi aplicado por parte da Secretaria de Educação algum tipo de política de combate à disseminação da ideologia de gênero dentro da sala de aula? Se não, essa política de combate à ideologia de gênero será futuramente aplicada? A segunda pergunta, e também uma sugestão que eu faço, inclusive eu fiz uma indicação ao governo do estado de São Paulo, com relação ao valor do senhor não tem problema, também sem falar alto. Foi uma indicação que eu fiz ao governador do estado de São Paulo para a criação de colégios cívico-militares. Por quê? Porque no estado do Amazonas nós tivemos a criação de colégios cívico-militares, no estado de Goiás nós tivemos a conversão de um colégio comum em colégio cívico-militar e saiu da pior escola do estado do Amazonas e se tornou a melhor escola do estado de Amazonas. No estado de Minas Gerais também seguiu a mesma linha e nós aqui no estado de São Paulo precisamos de uma retaguarda nesse sentido também. Eu acredito que a criação de colégios cívico-militares ele vai em uma mão que o Brasil apoia 100%, até porque os colégios cívico-militares eles estão nos maiores índices do Exame Nacional de Ensino Médio. Então, eu peço para que o senhor olhe para essa questão da criação de colégios cívico-militares como um grande método para se combater o analfabetismo funcional. Deixa eu terminar a questão, depois nós conversamos. Eu peço que o senhor olhe essa questão da criação de colégios cívico-militares para combater o analfabetismo no nosso Brasil, porque, infelizmente, nós estamos vendo
que o método Paulo Freire é um verdadeiro fracasso. Em terceiro e último ponto, na minha pergunta, senhor secretário, o que aconteceu durante o decorrer do último mês, eu recebi muitas críticas e muitas reclamações de estudantes que não conseguiram entrar dentro da sala de aula, não conseguiram entrar na sala de aula para poder estudar devido à última greve que aconteceu. Então, foram cerca de mais ou menos 3 greves que ocorreram na rede estadual de ensino e também na rede municipal. Eu peço para que o senhor olhe essa questão com bastante carinho, porque eu recebi algumas denúncias por parte dos estudantes da Universidade de São Paulo, principalmente, que foram agredidos, pois não conseguiram entrar dentro da sala de aula, não conseguiram entrar nas dependências da faculdade. Então eu peço, principalmente, por parte da Secretaria de Educação, que haja uma ação mais enérgica no sentido de proteger o direito de ir e vir e o direito de estudar, porque ele é fundamental. E também peço para que o senhor verifique essa questão do salário dos professores. Né? A gente sabe que o salário dos professores é um dos mais defasados do nosso país. Creio que na votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias desse ano, se tem 2 coisas que eu vou alcançar bastante, é o aumento do salário dos policiais militares e o aumento do salário dos professores também. Entretanto, caro secretário, tem uma coisa que eu gostaria de pontuar. Houve falta em 3 dias consecutivos de greve que aconteceram aqui no estado de São Paulo. Greve eu peço geral. para que seja feito sim o desconto em folha de todos os infelizmente atrapalharam os nossos estudantes de terem aula. Greve nós sabemos que é um direito constitucional. Entretanto, eu sei que os estudantes conseguiram chegar à escola. E aqueles que conseguiram chegar à escola, não é justo. A juventude estava na greve. Por justificativas. A juventude estava na greve. A demanda, a população foi à escola, os filhos foram à escola. Da greve, eles sabe? queriam ter aula, mas não puderam. Pessoal, Estava na greve. por favor. Queriam ter aula, mas infelizmente não conseguiram, porque eles simplesmente resolveram faltar. Eu, como deputado estadual, se eu falto, é descontado no meu salário. Porque se eu também deve ser descontado. Eu peço para que o senhor veja essa questão. Muito obrigado pela sua presença aqui nessa grande agradeço. Pessoal, por favor. Eu quero aqui, com muita tranquilidade, por favor. Por favor, por favor. Eu quero com muita tranquilidade, deputada, secretária, que o senhor responda. Os 3 dias foi descontado ou não? Tenho certeza que foram descontados. Eu gostaria que o senhor respondesse isso de primeiro, para que não fique essa dúvida que nós faltamos e não temos isso. Essa é a verdade. Não, Arthur, você vai, deputado, você vai perguntar alguma coisa? Tá falando você, né? Porque eu pedi que ele vai fazer esse pedido. Boa tarde a todos. Não estava previsto que eu ia fazer uma pergunta aqui, na verdade eu tinha acompanhar, mas devido ao apoio popular eu vou fazer. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o secretário pelo seu excelente trabalho, que tem coragem, inclusive, de ajudar os bons professores e vamos juntos caçar os maus professores. Porque existem maus professores e eu sei que existem e nós vamos atrás. Tá? Principalmente aqui, vamos esperar os professores deixarem a gente falar. Bom, pessoal que acompanha. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Nós tivemos paciência histórica para ouvir o secretário em silêncio. Né? Vocês estão tendo que ter a paciência histórica de só ouvir os deputados, não vão poder fazer uso da fala. Porém, contudo, todavia, a grande demonstração que nós vamos dar é que nós somos resistentes. E vocês serão resistentes até as provocações que são feitas, mas isso nos torna grande, porque na hora que a gente vai
para a sala de aula, nós somos aplaudidos pelos alunos. Por favor, Obrigado. Gente, a professora Bebel acabou de fazer uma interferência, garantindo a fala dos deputados, do deputado Mamãe Falei, que é tem fazendo provocação em plenário. Chegou inclusive a falar de caçar professores. Gente, me dá um retorno de se a imagem tá boa, por favor. O Lucas disse que a imagem travou. Tem maus professores da República, são a minoria e nós temos que ir atrás e demitir mesmo. Principalmente aqueles que se apoiam nas costas do sindicato, faz mais de década que não pisa numa sala de aula e quer dizer que representa, por exemplo, a minha mãe, que dá aula de verdade, não fica aqui fazendo populismo barato, falando coisas bestas, do tipo, sem educação, a educação ajuda o Brasil inteiro, sabe disso. Não é mesmo? Agora é o seguinte, eu que sou um cara crítico de João Dória, vou ser obrigado, né, a dar os meus parabéns ao governador pela excelente escolha do secretário e, consequentemente, dar parabéns ao secretário pelo excelente trabalho que ele vem fazendo. No que depender de mim, eu quero fazer o papel mais importante. Obrigada, Daniel. Obrigada, Cacilda. Que no estado de São Paulo, a partir de agora, acabou a doutrinação, acabou o vagabundo. Você é o próprio vagabundo! Você é a própria representação da vagabundagem! mais alguém Babaca! está do senhor alguém vai fazer uma questão? Não? Agradecer? Senhora Presidente, nobres deputados, senhor secretário. Nesse momento é o deputado Dalben, vai fazer suas questões. Professores e educadores aqui presentes, em primeiro lugar, pela vida, pela saúde, permitindo nós todos estarmos aqui. E quero aqui, não pude participar totalmente, porque estava em outras comissões, Comissão de Orçamento, CPI da Barra de Salto Grande e também no Colégio de Líderes. A atividade aqui é grande, mas pude parcialmente acompanhar e quero aqui deixar aqui a todos o meu agradecimento pela participação de vocês, de forma compreensiva e poder ouvir e participar um pouco da vida do nosso Estado de São Paulo, da Assembleia Legislativa e do governo. E quero aqui, senhora Presidente, em especial, agradecer a senhora pela presidência, pela paciência e pela maneira que tentou e está organizando essa comissão. Senhor secretário, quero também aqui agradecer a Vossa Excelência, que mesmo sem o quórum no primeiro momento, se dispôs a ficar aqui até agora, colocou aqui o que forma encontrou a Secretaria e qual as suas ideias e o que pretende fazer para melhorar o nosso Estado no quesito educação. Sei que nós vivemos num país democrático, nem sempre as ideias convergem, mas a democracia é isso, é a gente dar o direito das pessoas ouvir, falar, e cada um tem o direito de defender a sua ideia. Mesmo que eu não concordo com a ideia do secretário ou da presidente, mas até o último minuto da minha vida eu vou defender o direito dele colocar a sua ideia e assim como qualquer um de vocês. Temos um caminho muito grande para construir, senhor secretário, mas eu quero aqui deixar claro que o meu respeito pela sua postura, pela sua capacidade de vir, ouvir os contrários, ouvir os favoráveis e dentro de tudo isso procurar encontrar o que é melhor para o nosso Estado de São Paulo. Meu muito obrigado e que Deus continue abençoando a todos. Obrigada, senhor Dalben. Passo a palavra imediatamente para o secretário para responder as questões. Por favor. Está aqui entre nós a deputada Analice Fernandes. Pedir licença para o presidente falar em pé. Não é pelo tamanho, que nem o Daniel José. Mas
já conheço o Daniel há algum tempo, eu sei da sua capacidade. Quero primeiro cumprimentar cada um dos deputados que falaram. O primeiro deputado a falar foi o deputado Gianazzi. Ele falou sobre violência, falou sobre a resolução 1, sobre o programa Escola da Família, sobre salas de leitura, superlotação de salas de aula, de mais professores, mediadores e mais servidores. Bom, primeiro, sobre como a gente organiza a escola. Essa é uma pergunta importante que a gente faz. Eu sou claramente, por exemplo, contrário a ter vice-diretor para um programa específico. Sou favorável que tenhamos mais vice-diretores, uma estrutura melhor para a escola, que aí vai trabalhar com programas ou não programas, e isso é uma diferença importante. Eu sou favorável sim ao programa da Escola da Família, mas eu não sou favorável a ter um vice-diretor específico para esse programa. Sempre falei isso abertamente desde a minha primeira videoconferência. Nós estamos revisando o módulo das escolas, estamos tentando criar uma proposta para como deveria ser a escola efetivamente. Qual o tamanho de escola tem que ter 1, 2 ou 3 vice-diretores, por exemplo? Qual escola tem que ter o professor coordenador? Aliás, todas deveriam ter o professor coordenador. Estamos estudando, só para se entender, como é que a gente bota apoio para o professor coordenador para as áreas. Ter mais professores com algum tempo para ajudar a organizar, inclusive para aproveitar melhor o tempo de formação dentro da escola, que é importante. Aliás, pulando várias perguntas e vindo falar algo que a Bebel citou, sou extremamente favorável a gente fazer o esforço que for necessário para a gente fixar o professor em uma escola, para que ele possa ter mais dedicação a essa escola. Isso é fundamental. Qualquer estudo, qualquer pesquisa mostra claramente que o professor numa escola, com dedicação àquela escola, ele vai ter envolvimento, ele vai ter a paixão. Não existe profissional que fica pulando de galho em galho em 4 escolas, por exemplo, que vai conseguir render 6 escolas muitas vezes. Não dá para a gente entender como esse professor consegue. Imagina, e aqui na cidade de São Paulo, com esse trânsito maluco que a gente tem, imagina ele chegar, aí ele acaba perdendo aula, o aluno é prejudicado e o professor não consegue render. Aliás, quando a gente discute o Inova, por exemplo, o fato de o professor poder ter disciplinas eletivas, ter outros trabalhos, vai sim facilitar a organização da vida dos professores para fixar mais. Aliás, a gente precisa, no processo de valorização, que a gente tem que sim perseguir, na nossa gestão nós vamos perseguir sim a valorização profissional dos professores, e uma parte disso é formação, uma parte disso é fixar na escola, uma parte disso é salário, sim, e a gente vai discutir isso, e fica aqui meu compromisso, inclusive, para a gente reunir com a POSP na próxima semana, presidente Bebel, para a gente tratar desse tema. Mas a gente, quando fala de superlotação de sala de aula, primeiro, a gente não pode generalizar o discurso. Nós estamos fazendo um estudo muito profundo, inclusive na comissão que está estudando isso. Nós temos casos de salas de aula mais superlotadas, mas 75% da nossa rede não tem superlotação de acordo com o módulo. 9% está abaixo. O restante tem salas que tem sim realmente situações que precisam ser revistas. Agora, cada caso é um caso. E aí nós temos que muitas vezes responder, por exemplo, em determinado lugar que só tem uma escola atendendo a comunidade. Eu não posso dizer não para um menino enquanto a gente não melhorar a estrutura para poder, com qualidade, atender mais. Então nós temos algumas respostas que precisam ser dadas, sim, que são pontuais, e nós temos um grupo de trabalho dedicado a isso. Eu estou só dando um exemplo disso. Nós temos que olhar sim para o tamanho da sala de aula, nós temos que olhar para o tamanho da escola, nós temos que olhar para a vida do professor como profissional, de dentro da escola, porque respeitar o profissional como profissional é fundamental para que ele tenha qualidade naquilo que a gente precisa ter foco, que é a aprendizagem. Eu falei muito de aprendizagem aqui. É lógico que se a gente não está alcançando um dos pilares para melhorar a aprendizagem, lógico, o pilar central, a gente fala ali de pessoas. Então, tem uma coisa muito clara em relação aos mediadores. Primeiro, nossa gestão não diminuiu nenhum mediador. Nós estamos com as mesmas vagas. Tem algumas escolas que não preencheram as suas vagas, mas estão lá as vagas abertas. Mas tem uma coisa importante. Colocar um mediador ou 2 na escola não vai por si só resolver o problema de segurança nas escolas. Vamos deixar muito claro. Aliás,
Eu tenho me manifestado em muitas vezes em relação a dar clareza. Não existe um professor mediador. Toda a escola tem que ser mediadora, do diretor ao porteiro, da merendeira, ao líder do grêmio estudantil, ao professor mediador que está lá para apoiar a escola, mas como conjunto de profissionais, o que deve estar lá para realmente fazer o apoio, para fazer a diferença na escola. A gente pode ter o mediador como a gente tem e a gente manteve, mas sozinho isso não vai resolver o problema de segurança. Ter claridade de como que a gente deve trabalhar com esse jovem, quando o jovem está lá no 6º ano, que a gente começa a perder, como eu falei, como a gente não consegue conectar com esse jovem, ali a gente começa a perder para tudo, porque ele não se interessa pela escola, porque a família não está acompanhando, e aí a gente perde como sociedade. A mudança que a gente precisa fazer vai muito além disso, e por isso que a gente está revisando o módulo para entender claramente o que é que a escola precisa, para que a partir de 2020 a gente garanta esse espaço. Provavelmente teremos mais professores em condições de ser mediadores, mais professores para apoiar, por exemplo, o trabalho pedagógico, para reunir os professores por área de conhecimento e avançar. Esse é um trabalho que nós estamos levando muito a sério. Chamamos, o deputado falou sobre o concurso público, mas a OES, os agentes de organização escolar, estamos trabalhando, estamos avaliando, cumprimos a primeira etapa, estamos com um processo de alocação que é muito importante. Agora isso é um processo contínuo. Eu posso avaliar hoje e preciso reavaliar amanhã. Eu não posso deixar de atender as escolas que mais precisam. E isso é uma coisa importante, inclusive para revisar no projeto, na forma de fazer a alocação desses profissionais em determinadas escolas. Não podemos aceitar que determinadas escolas tenham muito mais agentes de organização escolar, enquanto algumas não têm nenhum agente de organização escolar. Só para entender, nós hoje temos 26 mil agentes de organização escolar na rede. E para cumprir 100% do módulo, vejam bem, para cumprir 100% do módulo, nós precisamos de 24 mil. E qual que é a diferença? É que tem escolas que tinham um módulo de 8 e estão com 12. Enquanto a outra, que tinha um módulo de 7, está com 0. Por quê? Porque não foi observada a alocação correta. E por isso a gente está falando de profissional na gestão. Não é culpa do agente escolar, não. A secretaria que tem que cuidar disso. A secretaria precisa olhar para apoiar a escola que efetivamente precisa de apoio. Então não é só contratar mais gente, mas organizar da melhor maneira. Salário. Aqui o deputado, e já aproveitando a deputada Bebel, falaram de salário da database, do piso nacional, dos 10,15, a Bebel falou dos 4,57, se referindo a, inclusive, o reajuste que foi trabalhado na minha gestão no Ministério, e nós temos que trabalhar sim para cumprir o piso nacional. Nós estamos fazendo estudos de todas as formas para o governo. É importante sim trabalhar nesse sentido. Nós temos problemas sérios, inclusive com ação judicial hoje em relação à situação do pagamento de aposentados, que está em discussão. Isso impacta como e o que a gente consegue fazer, e esses próximos dias esperamos que essa situação seja clareada para que a gente avance no processo de negociação, como a gente tem sentado com a diretoria da POSP e com outras diretorias para discussão. Já colocaram o telefone? O deputado falou de novo de jornada do professor, já comentei sobre isso, sobre número de alunos. A Alessi falou sobre a Lei 11.745. Oi? 655, obrigado. Desculpa, eu não recordo o número direito, mas inclusive ontem tive reunião com o reitor da Universidade Zumbi dos Palmares para que eles pudessem nos ajudar, inclusive no processo de construção dos materiais didáticos da Secretaria, o Ler e Escrever, todos eles, que a gente tivesse claramente respeitando a história da África, respeitando a história dos negros e das negras no Brasil e da população indígena e de outras tantas populações que são importantes serem respeitadas e observadas no nosso material. Então, tudo aquilo que foi construído na Base Nacional Comum
na Base Nacional Comum Curricular, no próprio currículo, precisa ser traduzido agora em material e em formação. E isso precisa ser construído em conjunto. A gente está muito de olho em relação a tudo isso. Nós não trouxemos, em relação a não trazer aqui na apresentação, gente, a gente não trouxe um monte de outras coisas aqui na apresentação. Se eu já me alonguei para apresentar isso hoje, eu ainda ficaria mais algumas horas falando de uma série de detalhes de cada um dos programas e de outros tantos programas que nós não falamos. Aqui a Bebel falou do PEB 1, do piso, já comentei. Nós temos sim que fazer um esforço, tem que cumprir o piso, estamos trabalhando nisso. Em relação aos 10,5 que está no STF, estamos buscando entender os passos. Eu vou adiantar bastante, vou pedir desculpas aos deputados, vou comentar de forma mais geral e não pontualmente como eu gosto, porque a sessão está começando e os deputados precisam participar da sessão. Já falei da jornada fixa aqui, Bebel, que você trouxe isso como um ponto importante, tem trazido nas reuniões e que a gente concorda plenamente que a gente precisa encontrar o caminho de fixar sim o professor em uma escola para dar qualidade para o aluno e para o professor. E o Inova tem muito a ver no nosso ponto de vista em relação a isso. A POESP, você citou sobre a POESP sentar com a gente para discutir o Inova, estamos abertos, vamos conversar. Agora vamos conversar para avançar na agenda da aprendizagem também para os nossos alunos. É um programa que sim está olhando para a qualidade, inclusive dando mais tempo para o professor na sua formação, na possibilidade de formação dentro da escola. Em relação agradecer, bom, aqui ela falou sobre concurso público. Nós estamos fazendo o planejamento de todas as áreas para os próximos anos. Estamos realizando estudos sobre como fica a demanda, a organização de rede, número de turmas, tamanho de turmas, a demanda para que a gente possa, aí sim, com este planejamento, falar de concurso público, porque a gente precisa também ter a responsabilidade de fazer o concurso para o tamanho que seja adequado para a sustentabilidade da rede. Porque se a gente fizer concurso para uma vaga, para um número de vagas que eventualmente ao longo do tempo não seja sustentável, acaba prejudicando inclusive o próprio salário do profissional. Vou dar um exemplo, a gente precisa lembrar, o bônus demográfico está diminuindo. Nós temos menos jovens e São Paulo está diminuindo. Isso é um ponto que está batendo na nossa porta. Em muitos lugares já é um efeito mais forte ainda. A gente precisa entender. Lógico que não vai diminuir o número de professores, aliás, a Inova vai aumentar o número de professores agora, mas a gente precisa olhar ao longo do tempo qual é o efeito para dar sustentabilidade, e isso é fundamental, inclusive que a gente coloque na mesa de discussão. Contratação dos temporários, a gente está fazendo a contratação de temporários constantemente, inclusive ainda vamos fazer mais um lote de chamada de temporários ainda nesse ano, provavelmente para o início do segundo semestre, para ajustes de rede e complementação do nosso quadro. Inclusive, estamos estudando a possibilidade de contratação para a função do professor do PAA, que era aquele professor auxiliar que tinha nas escolas. A gente está estudando em contratar o PAA já para o segundo semestre, aquele professor auxiliar que ficava à disposição na escola para auxiliar os professores e a escola. A gente está estudando bastante isso para as escolas que apresentarem o projeto pedagógico. Inclusive buscando o foco na aprendizagem, é muito provável que a gente libere a contratação desses profissionais para o segundo semestre. Eu nunca tinha falado isso em público, a gente está estudando isso, enfim, isso nem estava na apresentação, apenas me lembrei agora, já que a presidente tocou na questão do PA. Daniel, agradecer, você falou de coisas importantes aqui para a gente, aprendizagem, de tudo aquilo que nos une, uma coisa precisa ser mais fundamental. Nós não podemos aceitar que os nossos jovens saiam da escola sem aprender. Nós temos um papel, eu sou muito claro em relação ao papel da família. A família não pode achar que matriculando o menino dentro da escola resolveu o problema da educação do seu filho. Escola não é depósito de criança, escola tem o seu papel e a família tem o seu papel, e eu defendo os dois papéis aqui. Isso é muito importante para o bem das crianças, para o bem das escolas. Essa construção precisa ser conjunta.
seja para um menino que joga uma classe em cima da professora, joga coisas em cima da professora, precisa ser responsabilizado a família, aquele menino, para ele entender, mas ele não pode ser abandonado também. Também precisa ser trabalhado como oportunidade. Nós não podemos desistir de ninguém. E não podemos nem desistir desse menino que está lá, concluindo o ensino médio e que não está com o conhecimento adequado no nível do ensino fundamental. Nós temos uma série de desafios. E aí, deputado Douglas, eu estou pulando aqui várias perguntas. O Daniel me fez uma pergunta, eu preciso pelo menos essa uma. Do ICMS. O projeto de ICMS é um grande sucesso. Todo mundo ouviu falar já do case, por exemplo, do Ceará. Um dos pilares, não é o único, eles têm formação, eles têm materiais, eles têm uma série de coisas, mas um dos pilares que eles dizem dos prefeitos das redes municipais você, não é o dinheiro do Fundeb, é outro dinheiro. Você quer dinheiro para fazer outras coisas no seu município? Valorize a educação e mostre resultado. E a partição do ICMS como um dos indicadores, ele é importante. O ICMS já é distribuído aos municípios a partir de indicadores. Tem que ter sim um indicador da educação, eu defendo. Nós não temos ainda uma proposta construída dentro da Secretaria de Educação. Estamos dispostos a sentar com a Assembleia, com o deputado Pignatar, que já falou sobre isso, e acho que é um tema super importante. Eu queria... Peraí que esse foninho aqui está me enganando aqui. O Douglas me fez algumas perguntas importantes. Douglas, primeiro lugar, eu simplesmente perdi as perguntas. Tá aqui, tá perdido. Calma aí. Douglas, uma coisa que eu falei aqui em relação, por exemplo, quando você fala sobre determinadas denúncias, seja o que for, quando eu falo que a escola tem que ser mediadora de problemas, não só um mediador, pode ser esse tipo de problema que você está contando. Nós temos que botar uma coisa em foco. Por exemplo, Rocieli, CPF, já falei isso para vários deputados. Eu não sou a favor, por exemplo, não acho que a gente precise de um projeto de lei como escola sem partido. Não acho. Agora, isso não quer dizer que a gente tolere, aceite abuso de qualquer tipo. Não interessa se você é da esquerda, se você é da direita, se é de cima, não dá de baixo. Não dá para aceitar abuso de nenhum tipo, gente. Vamos falar a verdade sobre isso. Não dá para a gente aceitar nenhum tipo de abuso. Nós temos um currículo. Esse currículo precisa ser ensinado para as nossas crianças. A gente fica discutindo um monte de alegoria e os nossos jovens saem da escola sem aprender o que é básico. Queremos que os nossos jovens tenham liberdade de escolha. Para ele ter liberdade de escolha, ele tem que saber ler, ele tem que saber escrever, ele tem que saber matemática. Se ele não souber matemática, ele não vai saber nada. Isso serve de novo, gente, para curso de esquerda, de direita, de cima, de baixo, de qualquer coisa. Eu falo isso desde sempre. Qualquer denúncia, como acabei de receber uma aqui, tem que ser apurada, de qualquer coisa. Vamos apurar, vamos falar. Isso tem que ser assim para qualquer profissional. Qualquer profissional, inclusive o secretário, se houver necessidade, para qualquer um de nós, gente. Não dá, o que eu não aceito, e eu tenho falado, nós temos que ter uma coisa que nos una, é a gente brigar para ter uma ideologia. E nesse caso, nesta sala, só uma ideologia importa, que é a ideologia da aprendizagem. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Obrigada, secretário. Vou pedir para as pessoas ficarem. Tem que conversar um pouquinho.
Bebel. Essa foi a Comissão de Educação, que recebeu aqui na Assembleia Legislativa o secretário de Educação do governo Dória, senhor Rosselli. A comissão está suspensa, terminou a comissão agora. Foram 3 horas de sessão. A gente agradece a audiência de todos, pede para que todo mundo compartilhe, para que o trabalho da comissão presidida pela professora Bebel chegue ao alcance de todos. E a gente segue acompanhando aqui nas redes da professora Bebel o dia de hoje na Assembleia Legislativa de São Paulo. Tá bem? Agradecemos a participação de todos e até a próxima. Vamos nos comprometer também em repassar as perguntas todas para a comissão, para a secretaria da comissão, para que ela dê continuidade ou dê o destino de cada uma das perguntas, tá bem? Obrigada Lucas, obrigada Lu, obrigada a todo mundo que participou e até a próxima. Denise, tem como colocar na íntegra? Tem. A gente vai juntar as duas. Foram 2 ao vivo, né? Quem quiser acompanhar pode voltar para acompanhar, ir na nossa timeline, procurar o outro ao vivo, ou também logo mais aguardar um pouquinho. Vamos ver se a gente consegue colocar os 2 na íntegra, né? Foi muito longa, foram 3 horas de apresentação, entre apresentação e questionário do secretário Rosselli. Então a gente vai tentar juntar e colocar os 2 links ao vivo, tá bom, Denise?